Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade que é promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. Para nossa conversa de hoje, recebemos o professor voluntário da sede São Caetano do Sul, em São Paulo, José Roberto. Seja muito bem-vindo. Olá, Danilo. É muito bom novamente estar aqui contigo para compartilhar com você e com todas as pessoas que nos acompanham algumas ideias filosóficas. Em nosso podcast de hoje, vamos falar sobre alguns princípios da filosofia que nos ajudam na arte de viver. Não vamos esgotar o tema, nossa ideia não é essa, menos ainda trazer aqui verdades absolutas, pelo contrário, nós vamos fazer como sempre fazemos, conversar, ouvir, refletir e, claro, extrair ideias que a gente entenda que são úteis, práticas e vivenciais para cada um de nós. Esse tema ele é bastante importante, atemporal, e quando a gente fala de princípios, não é, José Roberto? A gente fala de ideias primeiras, ou seja, valores, virtudes que direcionam uma ação, um caminho correto para uma boa ação. Todo ser humano, em algum momento da sua vida, se pergunta sobre quem ele é, qual é o seu caminho na vida, o que está fazendo aqui, enfim, qual é o seu papel no mundo, e a gente pensa que esses princípios são velhos, ultrapassados, enfim. Eu gostaria que você falasse do ponto de vista filosófico sobre essa questão e como nós podemos refletir sobre isso. Sim, Danilo, princípios são justamente essa questão que faz referência a elementos que sejam fundamentais e que, de certa maneira, nos orientam a vida do ser humano. E é muito interessante que quando nós verificamos, por exemplo, né, na arte hoje, no cinema, principalmente, que está muito em moda os super-heróis, né? Sempre que o cinema vai lançar algum filme relacionado a algum super-herói, ainda que seja, por exemplo, o Super-Homem, né, um personagem fictício que existe desde 1939, sempre se conta a sua origem. Mudam-se muitos detalhes, mudam-se os personagens, mudam-se alguns elementos, mas sempre há necessidade de se começar a falar da vida desse personagem, muito conhecido, acho que por grande parte das pessoas, né? Sempre se começa contando o seu princípio, né? De onde ele veio, como ele chegou à Terra, como ele foi criado, quais são os elementos que participaram da sua vida para que ele se tornasse o super-homem, e assim com muitos outros super-heróis, assim com muitos outros personagens que hoje estão muito em evidência na grande mídia cinematográfica. E a mesma coisa com relação ao campo científico, né? A gente percebe aí um grande esforço da comunidade científica há já umas boas décadas para estabelecer como começou o universo, né? E as teorias vão mudando de grupo para grupo, de geração para geração, mas a gente percebe que é uma inquietação essa relação com o princípio das coisas, né? Com como as coisas começam. Afinal de contas, se a gente perguntar assim, o valor prático de saber a origem do universo, ou do sistema solar, ou da Terra, não tem nenhum valor prático, né? Não vai colocar, como se diz aí, não vai colocar arroz e feijão na nossa mesa, né? Não vai nos ajudar aí nos nossos problemas de relacionamento com a namorada, com o marido, com a esposa, com os filhos, com os pais, com os chefes ou com os funcionários. Né? Mas é uma necessidade que o ser humano tem de se relacionar com a natureza e com o universo, né? Saber como as coisas principiam. Do ponto de vista da filosofia, princípios também têm essa mesma natureza, né, de sabermos como as coisas começam e a origem das coisas. Afinal de contas, falar de princípios fundamentais, de valores fundamentais, com que propósito? Muito mais prático, inclusive, né, do, por exemplo, o conhecimento científico a respeito da origem da vida, né? Por quê? Porque esses princípios, a gente percebe que eles estiveram presentes em todas as épocas da humanidade, em todas as civilizações, ou seja, as grandes civilizações históricas sempre tiveram tábuas de princípios, né, para orientar o desenvolvimento, tanto o desenvolvimento individual como o desenvolvimento coletivo. Então, é uma necessidade que esses antigos povos e, de certa maneira, o ser humano, atemporalmente falando, em qualquer época, ele precisa de elementos, né, que lhe apontem o objetivo que ele deve alcançar e os meios que ele deve adquirir, que ele deve alimentar,
para chegar aos propósitos que ele visualiza, né? Então nós vamos perceber que muitas vezes nesses antigos povos as palavras dos seus líderes, dos seus sacerdotes, dos grandes mestres, dos grandes avatares que muitas vezes nasceram no seio desses povos, foi no sentido de ou estabelecer novos princípios de comportamento, ou no sentido de esclarecer valores que, por decorrência do decorrer da história, ou foram esquecidos, ou foram pervertidos, e de certa maneira, trabalhavam com elementos, né, que são elementos, pelo menos vamos dizer assim, do ponto de vista filosófico, são elementos que o ser humano, em qualquer época da humanidade, ele necessita disso para saber, olha, quem sou eu, de onde eu venho, quer dizer, qual é a minha origem. Eu sei que eu não sou o super-homem, mas a humanidade teria que ter uma origem, teria que ter um meio de um comportamento correto, um comportamento específico para levar em direção a uma finalidade. Então, falar de princípios como valores fundamentais é falar de um elemento atemporal, são falar de valores atemporais que dizem ao mesmo tempo para o ser humano de onde ele veio, como deve ser o seu comportamento com base nessa percepção da sua origem e para onde ele deve dirigir os seus esforços, aonde ele deve chegar, o que ele deve ir se construindo pouco a pouco para alcançar os elementos definidos por esses valores ou esses princípios. Isso conformaria então uma filosofia aplicada, né, Danilo? Inclusive, trabalhamos essa questão dos princípios como fundamentos, dos princípios como valores, justamente para termos uma filosofia realmente que nós possamos levar no nosso dia a dia, para que a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de sentir, a nossa maneira de nos comportarmos auxilia a termos cada vez mais consciência de quem somos nós, o que estamos fazendo aqui e o que me compete fazer como indivíduo para que a minha construção como ser humano faça com que eu seja um elemento de construção, um elemento de referência dentro da sociedade em que eu vivo. Buscando aqui no dicionário, José Roberto, eu achei algumas definições sobre princípios. Diz o seguinte: ditame moral, regra, lei, aquilo que serve de base para fazer algo, ou seja, o princípio é o que define uma ação. Então, quando nós vamos fazer qualquer coisa, é importante ter uma noção dos princípios que vão levar à nossa ação. Ou seja, aquilo que eu estou fazendo é moral, é ético, é justo, enfim, toda a minha ação ela tem que estar permeada nesse sentido de uma retidão. E isso é algo difícil. Quando você colocou na sua brincadeira, daquele ditado popular, isso não coloca arroz e feijão na minha mesa. Quando a gente pensa em colocar arroz e feijão na mesa, o que todo ser humano precisa fazer, só que baseado em princípios morais, sem sombra de dúvida, aquilo que resultará das nossas ações será sempre uma satisfação muito grande do ponto de vista humano, porque é algo que nós estamos fazendo com consciência. E por essas razões eu gostaria que você falasse da importância de agirmos sempre com bons princípios. Assim, Danilo, teríamos que retornar, né, ao sentido de muitas palavras que hoje nós utilizamos e às vezes mal utilizamos sem saber verdadeiramente o que essas palavras significavam. Uma dessas palavras seria a ética e a outra seria a moral. A ética, né, como a gente também verifica aí em qualquer bom dicionário de língua ou de etimologia, se refere a um termo, né, nasceu de um termo utilizado pelos gregos, que era o ethos. Os gregos, quando eles falavam do ethos, da necessidade do ser humano agir de uma forma relacionada com o ethos, né, com a ética, que nós chamaríamos hoje, estaria estabelecida numa base de ir de encontro a conhecimentos que nos ajudassem a viver de uma maneira que o nosso modo de vida cada vez nos humanizasse mais, cada vez nos colocasse em contato com o nosso ser profundo, os nossos valores profundos, o ser humano na sua verdadeira natureza. E quando nós falamos de moral, já é uma palavra de origem latina, né, cujo significado seria mores, utilizada entre os romanos, entre a grande cultura que eles construíram. O mores significava exatamente a mesma coisa. A ação do ser humano, bom, tudo para nós é ação, né? A ação faz parte da natureza.
mesmo quando eu estou quieto no meu canto, né, o meu coração está batendo, o meu pensamento está indo até a porta que eventualmente eu esqueci aberta, o meu coração está pulsando de afeto ou desafeto por um ou por outro. Então, mesmo quando estamos parados, estamos em ação. Os romanos, né, quando eles falavam do mores, eles também diziam que não é qualquer tipo de ação nem qualquer tipo de conhecimento. Também se referiam à busca de um conhecimento que nos ajuda a fundamentar cada vez mais o nosso modo de vida em princípios e valores. Então, nós precisaríamos, esses povos entendiam, né, que princípios e valores são armas muito importantes para que, entre os gregos, né, o conhecimento desses princípios resultasse num modo de vida em que a pessoa se visse cada vez mais se tornando mais humana, né? Então, eles muitas vezes apelavam para os sábios que existiram na sua época, para a sua própria tradição. O nosso grande exemplo, né, nós poderíamos citar Sócrates ou Platão, que sempre foram capazes de se referenciar nos pensadores, nos filósofos que para eles já eram uma base, uma referência, não só para viver de acordo com os ensinamentos desses grandes filósofos ou valores que lhes eram anteriores, mas também para poder, através do diálogo socrático, né, como era exercitado pelo grande mestre Sócrates, ou através, né, da disciplina escolar, como era exercitada por Platão, transmitir isso também para os jovens, para os homens, para as mulheres, seus contemporâneos, né? Então nós percebemos que esses filósofos, os gregos, né, Sócrates e Platão, eles exercitavam o ethos como uma busca de princípios que lhes desse cada vez mais segurança do que é ser humano. Isso norteou a vida desses dois filósofos de uma tal maneira que nós verificamos, né, o assombro que no decorrer da história ainda nos causam. E souberam também, né, através do seu modo de vida principalmente, exemplificar isso para as pessoas que os cercavam. E plantaram uma semente tão profunda, né, de uma maneira tão profunda, tão vivaz, que nós podemos dizer que estavam trabalhando com valores que eram atemporais, porque ainda hoje, se nós nos dedicamos a estudar um pouco o que eles ensinaram, se nós nos dedicamos a praticar um pouco, né, o que eles exemplificaram, nós vamos perceber os mesmos fins, as mesmas finalidades e as mesmas utilidades que eles tinham para esses princípios. Ou seja, por uma necessidade do ethos e por uma necessidade do mores, por uma necessidade da ética e por uma necessidade da moral, entendendo os dois, né, como busca de conhecimentos, como busca de princípios e valores fundamentais que nos auxiliam a irmos superando as nossas debilidades e nos tornando cada vez mais fortes, sendo capazes de também transmitir isso através do nosso comportamento principalmente e tendo muito claro, né, para onde nós como seres humanos, para onde a humanidade se dirige ou, melhor dizendo, né, deve ou deveria estar se dirigindo. Isso é uma construção muito interessante porque conforme o ser humano, e a gente vai vendo isso no decorrer dos exemplos históricos, né, conforme o ser humano ele vai se apercebendo isso, ele vai cada vez atuando, como você estava colocando aí, né, Danilo? Ele vai atuando com segurança no seu próprio dia a dia, né? Ele se torna um bom pai de família, talvez ele não seja um exemplo para uma cidade, mas para sua família, para os seus amigos, ele pode se tornar um bom exemplo do que uma pessoa com valores, do que uma pessoa com ideais, ela pode construir. Da mesma maneira, nós podemos dizer, né, que a pessoa, quando a pessoa com valores, a pessoa com princípios, ela não se sente sozinha, ela se sente como parte de uma corrente, né, que já foi vivenciada pelos grandes nomes, pelos grandes mestres do passado e da história. Então, valores e princípios, né, quando eles não são simplesmente coisas que circulam sem muita atenção, porque
a cada dia se substituir algo por outro, mas que, pelo contrário, vão nos alimentando interiormente de uma maneira muito viva, de uma maneira muito forte, faz com que nós nos sintamos cada vez mais seguros. Faz com que nós nos sintamos cada vez mais unidos, tanto a esses grandes seres humanos do passado, como também aos seres humanos do presente, e sentir que com as nossas ações estamos agindo de uma maneira muito proativa, de uma maneira muito consciente para a construção de um futuro, para que o mundo seja um pouco, não apenas tecnologicamente novo, né, mas principalmente humanamente melhor. Há um ponto muito importante que eu gostaria que você falasse, José Roberto, que é essa ideia que nós temos no mundo atual de que ter princípios nos causa dor. Por exemplo, uma pessoa que é honesta, ela muitas das vezes tem vergonha de ser assim, porque podem pensar que ela é tola, leviana, ultrapassada, enfim. E ela, em função disso, pode ter medo de sustentar os seus princípios e valores. Exemplo, nós temos hoje, salvo raríssimas exceções, aquela ideia popular de que o achado não é roubado. Então, nós imaginamos que é correto pegar algo de alguém, mesmo sabendo quem é o dono, e aquela pessoa não se lembrando se perdeu ou se esqueceu algo em algum lugar. Enfim, nesse caso, salvo raras exceções, a gente pensa, bom, eu vi de quem era aquela coisa, aquele item, por exemplo, porém essa pessoa não sabe onde perdeu. Então, já que ela não sabe onde perdeu, aquilo acaba se tornando meu porque ela não se lembra. É algo muito comum que nós vemos no mundo atual. E em função disso, muitas pessoas deixam de agir com princípios por medo da retaliação, da crítica, da zombaria por parte daqueles que acham que é ultrapassado pensar assim e ser honesto e ser valoroso. Eu gostaria que você falasse sobre isso, porque há muitas pessoas que acabam deixando de agir assim por medo dessa dor e desse isolamento, entre aspas, que acaba ocorrendo. A grande filósofa do século XIX, Helena Petrovna Blavatsky, né, Danilo, ela já colocava essa questão no século XIX. A gente poderia retornar à escola renascentista, que também buscava princípios e valores para mostrar ao ser humano que muitas vezes a maneira como se vive por moda, né, porque todos vivem assim, não é a maneira que mais nos humaniza. E a gente pode voltar a muito mais na história e nos lembrarmos que Platão, né, através do famoso e conhecido mito da caverna, dizia que todo aquele que em algum momento desperta como ser consciente e em algum momento busca alertar aqueles que são prisioneiros da caverna, prisioneiros das ilusões, que existe um mundo fora da caverna, né? Existe um mundo de pradarias verdes, existe um mundo de lagoas com a sua vida aquática, vida vegetal, vida animal, existe o sol, né? Pode não ser compreendido a princípio por aqueles que vivem na caverna. Então, o que nós podemos dizer, né, Danilo, é que hoje o ser humano, quando ele busca ter uma vida correta, ser uma pessoa honesta, uma pessoa que encontra uma carteira e busca devolvê-la ao seu verdadeiro dono, vai ser taxado realmente de pouco inteligente, né, de pouco esperto, porque esses são os valores do nosso mundo. E a gente percebe, né, que muitas vezes há dor e sofrimento, né, no mundo, na cidade em que nós vivemos, justamente porque faltam princípios. Faltam princípios e faltam valores, e também princípios e valores, né, que falem principalmente da finalidade da vida, né, do sentido da vida, para onde o nosso comportamento, a nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir e a nossa maneira de nos comportarmos deve nos conduzir. Então isso hoje é uma ciência perdida. As pessoas que buscam ser valorosas no seu dia a dia, né, pequenos heróis cotidianos, como diria a nossa presidente emérita, a professora Adélia Guzman, né, deve se identificar como um verdadeiro idealista. Saber que realmente, muitas vezes, no exercício do que sente ser o correto, não vai ser compreendido, né? E ainda assim deve continuar e deve perseverar nesse caminho, né, Danilo? Porque estamos falando de elementos que são elementos, segundo a gente vai percebendo aí no estudo de todos os grandes filósofos, de Platão, quando fala do mito da caverna, de Sócrates, quando fala do ser humano, conheça-te a ti mesmo e conhecerá ao universo e a todas as demais coisas, né? Está se referindo justamente a um caminho que é próprio do ser humano para ele se conhecer de uma maneira mais profunda.
para ele cada vez mais trabalhar com energias, com elementos e com valores que ele sente que são do sua própria natureza, do seu próprio coração, da sua própria convicção, para ir se construindo com cada vez mais firmeza, para ir se tornando cada vez mais seguro. Blavatsky dizia também, né, que os primeiros degraus dessa escada de ascensão em direção à nossa verdadeira identidade, né, à nossa verdadeira cordura interior, ao nosso coração interior, os primeiros passos são os mais difíceis, porque nos sentimos sós, mas não estamos tão sós assim. Há outros que, como nós, têm a mesma ânsia, né, de busca pela verdade, assim como no decorrer da história existem outros milhares, e alguns, inclusive, se destacaram tanto nesse exercício que os seus ensinamentos chegaram até nós. Né? Estamos falando de filósofos como Sócrates, filósofos como Pitágoras, filósofos como Confúcio, assim como mestres de estatura muito maior, né, como Siddhartha Gautama, o Buda, Jesus Cristo, Krishna. Ou seja, as tradições, elas nos mostram na história os grandes indivíduos que se tornaram grandes, né, se destacaram aí na história, não foram carcomidos junto com os prédios e as edificações das civilizações e sociedades em que viveram, justamente porque o seu exemplo se baseava numa lei da natureza. E uma lei da natureza que é válida para o ser humano poder se desenvolver. Então, uma parte do enigma é um pouco isso, né, Danilo? Vivemos num mundo que é um mundo sem princípios, e é claro que esses, né, como prisioneiros dentro de uma caverna escura, vão temer todos aqueles que desconhecem, na verdade, né? Vão temer aquelas coisas que conhecem. Mas aquele indivíduo que está buscando cada vez mais uma maior ativação, um maior desenvolvimento da sua consciência, ele deve se basear em valores, valores históricos aí, como o exemplo dos grandes filósofos, valores que vêm de dentro, né, e ele sente que apesar da dificuldade, essas coisas devem e podem ser aprofundados, e também ir cada vez mais intensificando a sua vivência, porque os primeiros passos são realmente os mais difíceis, mas com o exercício, né, com o esclarecimento, com o conhecimento, esses pequenos passos temerosos vão se tornando passadas firmes, que em algum grau vão servir também de pegadas para outros que buscam nessa demonstração de idealismo, nessa demonstração de princípios filosóficos, que outros que também estão buscando algo da validade desses princípios, desses valores e dessas bases fundamentais que nos identificam e nos distinguem como seres humanos. Sem dúvida, José Roberto. Inclusive, não é uma tarefa fácil hoje para a pessoa que tem princípios um pouco mais claros e mais profundos. Eu digo porque nós passamos por processos interiores também de validar esses princípios, ou seja, as provas da vida e o tempo são o campo fértil onde a gente pode praticar isso e confirmar se aquilo que a gente tem como princípio e valor é válido mesmo, é atemporal. E justamente nesse sentido vem a questão que eu vou lhe fazer. Quando nós encaramos a realidade da vida do ponto de vista moral, ou seja, viver em base a esses princípios que são atemporais, a gente precisa ter uma base de fundamento para a ação. Ou seja, um jovem, por exemplo, que está numa faculdade e há vários colegas de classe que bebem, no caso a maioria, ele vai ficar com medo de não beber muitas das vezes porque ele vai se sentir isolado e medo também de que zombem dele ou dela. E isso é muito interessante porque isso já foi relatado nos filmes que fala de adolescentes, onde o jovem tem aquele medo de ter um comportamento autêntico e verdadeiro e valoroso também. E isso acontece até os dias atuais, quando a gente fala com os jovens. Nós percebemos isso e não só entre os jovens também. Há outras faixas etárias que a alienação parece que é a mesma. Então a gente meio que tem um pouco de medo de sermos anormais ou caretas, como se costuma dizer. Por esse motivo, eu gostaria que você falasse de como nós podemos autenticar, ou seja, validar esses ensinamentos, sustentá-los, colocá-los em prática e, sobretudo, da importância disso também no mundo em que a gente vive hoje. Sim, sim, isso é muito importante, né, Danilo? Realmente hoje os exemplos eles são muito horizontais
E nós podemos dizer que são muito maus exemplos. Infelizmente, a nossa cultura, né, em algum momento, ela perdeu essa capacidade de ser um elemento de humanização. Claro, há pessoas que são bastante humanas, mas a gente percebe que isso não é uma cultura. Nós não saímos de um sistema de formação, um sistema escolar, não apenas formados profissionalmente, mas seguros como seres humanos com relação à nossa vida de trabalho, à nossa vida familiar. Dá muitas vezes a impressão de que, bom, estudamos tanto, mas que tantos conhecimentos, salvo naquele pequeno aspecto específico da minha vida, no demais não vai servir de grande coisa. E dentro do próprio processo, né, como você diz, os colegas uns dos outros, né, com base a toda uma ampla questão social, questão mundial que não nos compete hoje tentar desenvolver, mas nós podemos dizer que sim, vivemos num momento que faltam princípios e que muitas vezes o que sobram são os maus exemplos, né? Basicamente, Danilo, porque o ser humano ele necessita de exemplos. Se tem bons exemplos, né, de certa maneira, vai buscar se alinhar a eles de algum modo. Agora, se não há bons exemplos, né, então, bom, é o que se tem para hoje. O que nós temos hoje, em termos políticos, por exemplo, é demonstração de muita corrupção, né, muita inépcia. Em termos de ciência, nós percebemos muita negação de realidades ou das leis que dizem referência ao desenvolvimento, não ao desenvolvimento do universo, né, da origem da vida na Terra, mas principalmente dizem respeito ao desenvolvimento da vida interior do ser humano. A mesma coisa, muitas pessoas que estão desiludidas com a religião, porque dá muitas vezes a entender de que o religioso hoje está fora de moda, é mais um atraso no mundo de competição, no mundo em que um quer ser mais esperto, deve ser mais forte, precisa demonstrar mais o seu valor que o outro e leva as pessoas às inevitáveis competições e embates. Então, sim, por exemplo, né, Nova Acrópole ela se baseia em 3 princípios que foram princípios resgatados por essa grande filósofa que foi Helena Blavatsky. Né? Helena Blavatsky, quando fundou a sua Sociedade de Estudos Filosóficos, ela justamente resgatou esses 3 princípios da antiga Aryavarta, né? O nome muito antigo da Índia. Mas de uma maneira ou de outra, ela diz que não eram princípios exclusivos dessa antiga civilização. De uma maneira ou de outra, né, quando nós lemos livros como o Bhagavad Gita, quando nós lemos o Kybalion, nós vamos reparar como esses princípios, não necessariamente número de 3, às vezes número de 7, às vezes em formas de 10 princípios, 10 mandamentos que sejam, basicamente porque todas essas antigas civilizações havia um interesse, né, da ordem social através dos governantes, dos sacerdotes, dos indivíduos mais ilustrados em termos morais de que os princípios têm que ser estabelecidos visando a união da sociedade. Claro, sempre buscando inspirar o cidadão individual a viver esses princípios também, mas sempre enfatizando que, mais do que o bem pessoal, o que se buscava era a melhoria do indivíduo para que ele se sentisse e pudesse atuar em consonância com as demais instituições sociais, os demais grupos sociais, as demais pessoas dentro da sociedade. Né? Então, Nova Acrópole busca esses 3 princípios aí, com base nessas antigas tradições, justamente porque precisamos de elementos que nos mostrem onde as coisas se iniciam, quais são os meios corretos de desenvolver esses valores, essas bases filosóficas, esses princípios e qual a finalidade que se quer alcançar, né? Então nós poderíamos falar de um primeiro princípio que é um princípio de fraternidade, em que se busca desenvolver justamente, né, um núcleo de fraternidade humana independente da condição social, da condição religiosa, da condição étnica das pessoas, para que se aperceba cada vez mais dos elementos mais profundos, né?
E é interessante que um princípio vivo assim, ele acaba minando toda a separatividade, né, toda a competitividade, porque as pessoas vão se apercebendo que no íntimo do íntimo, viemos todos da mesma origem e estamos indo todos na mesma direção, no mesmo sentido, rumo ao mesmo objetivo, como humanidade. O segundo princípio, nós poderíamos falar de um princípio de estudo eclético, né? Estudar as religiões de uma maneira eclética, comparativa. E isso é muito interessante porque a gente percebe que no princípio de todas as religiões naturais, os grandes fundadores, eles falaram sempre da capacidade de compreensão, do esforço individual, do crescimento da alma humana, para que os indivíduos pudessem se sentir membros de uma mesma família, colaborando com esse primeiro princípio de fraternidade humana. E é interessante que não apenas compararam as diversas religiões atuais, mas também buscando a base mais moral das religiões antigas, das religiões de outras culturas, de outros povos, e se apercebendo sempre da mesma realidade essencial. Claro, as bases, as palavras, os contextos eram muito diferentes, mas a pesquisa eclética é justamente na busca desse ouro, né, desse ouro central. E muito interessante, né, Danilo, que sociedades muito antigas como os egípcios, para a gente entender como eles levavam a cultura, a vida cotidiana, essa questão do estudo eclético, nós percebemos que, por exemplo, os eclipses, né, que eram muito conhecidos pelos egípcios, que regulavam toda a sua vida, toda a vida ao redor do leito do Nilo, por esse conhecimento que eles tinham da astronomia, eram praticados principalmente pelos sacerdotes. Ou seja, os sacerdotes egípcios, eles não eram aqueles que se ocupavam exclusivamente da religião, eles se ocupavam também da ciência, né, do conhecimento da natureza, e buscavam integrar essas duas coisas para que também pudessem auxiliar e apoiar o faraó, os ministros do Estado egípcio, na união da sociedade, né? Ou seja, eles contribuíam com uma finalidade que nós podemos dizer hoje, né, uma finalidade de convivência social e política, para que a vida do ser humano, né, fosse uma vida com um pouco mais de harmonia, um pouco mais de ritmo e um pouco mais de beleza, que são elementos que nós encontramos na arte. Então é muito interessante, né, que o estudo eclético, ele não só nos aproxima das leis da natureza, seja através da ciência, da religião, da arte ou da política, integrando todas essas coisas, possibilitando o ser humano ser cada vez mais filósofo, possibilitando o ser humano conviver cada vez melhor consigo mesmo e com os demais componentes da sociedade. E poderíamos falar ainda, né, de um terceiro princípio, que é o resultado natural do princípio de fraternidade e do princípio de estudo comparativo, que é o despertar dos elementos mais interiores do ser humano, da sua própria inteligência, da sua própria imaginação, da sua própria criatividade, da sua própria generosidade. O indivíduo, quando ele percebe que a religião do outro é apenas a maneira que ele tem de expressar a sua maneira de viver algo sagrado, no nível que ele compreende, isso o aproxima do outro e já lhe possibilita desenvolver algo que a gente poderia dizer hoje que é um superpoder tão forte, tão raro como a visão de calor do super-homem, que é o poder da generosidade, que é o poder da compreensão, né? E é interessante que esses antigos povos, eles concebiam que o ser humano assim, desenvolvendo esses valores como generosidade, como capacidade de ser nobre, de ser justo, ele vai se aproximando, né, da natureza. Então esse terceiro princípio, ele fala do despertar das potências interiores, das potências verdadeiramente humanas do ser humano e da aproximação das leis da natureza, porque a natureza, ela é o grande exemplo de todos os filósofos, né, Danilo, e de todas as antigas civilizações, porque a natureza,
para eles algo vivo, para eles algo que ama cada uma das suas criaturas como uma verdadeira mãe. A natureza ela é generosa, a natureza ela é justa, a natureza ela é ampla, a natureza ela é compreensiva, ela alberga todas as coisas, dá a todas as coisas a vida e a oportunidade de vida para que cada uma dessas coisas, para que todas as coisas preservem a sua vida, né? Então é isso, né, Danilo? Esses seriam alguns desses valores, né, retirados de grandes filósofos como Helena Blavatsky, mas que de certa maneira foram presentes em todas essas antigas civilizações. Um que fala dessa capacidade do ser humano de perceber a realidade em si e no outro para viver um núcleo de fraternidade. O outro princípio que fala dessa capacidade de compreensão que se amplia conforme a cultura e o conhecimento vão se ampliando e também vai nos ajudando a desenvolver as nossas melhores potências interiores, né, como generosidade, como justiça e muitos outros. E isso vai fazendo com que o ser humano também se sinta cada vez mais integrado à natureza. Agora, para encerrarmos o nosso podcast de hoje, José Roberto, eu gostaria que você respondesse a essa questão, sem dar uma resposta absoluta, ou uma verdade absoluta, como falamos sempre, e também trazendo outras reflexões que você queira. Mas há um ponto que eu considero válido de se questionar e gostaria que você falasse sobre isso. A gente se pergunta até onde vale a pena viver essas ideias, ou seja, aonde essas virtudes e valores, esses princípios que você falou ao longo do podcast, vão nos levar. Ou, como muitos se perguntam, o que nós ganhamos com isso? Ou seja, vale a pena viver esses princípios e valores? Eu gostaria que você falasse sobre isso, porque é extremamente importante que a gente reflita sobre isso do fundo do nosso coração, para que a gente possa cada vez mais, paulatinamente, tendo essa certeza interior da importância de viver isso todos os dias da nossa vida. Esse é um princípio fundamental, né, Danilo? Digamos assim, é o princípio dos princípios. Né? É interessante que num determinado momento do Bhagavad Gita, né, Krishna, ele chega para Arjuna e, mais ou menos nas palavras dele, ele diz assim, olha, eu sou a nobreza por trás dos atos nobres, eu sou a justiça por trás de todos os atos justos, né? Ou seja, Krishna ele se apresenta para o seu discípulo, né, como um princípio de todas essas coisas. Se existem pessoas justas, se nós consideramos a natureza em sua grandiosidade justa em todos os seus aspectos, ela nada mais é que um reflexo de uma justiça primeira. Então, como você colocou, né, para nós hoje essa resposta é complexa, mas para esses antigos povos, né, que tinham maneira de viver um pouco mais natural e tinham, digamos assim, grandes mestres, né, que se importavam com a educação social, não apenas do ponto de vista escolar, profissional ou para conviver bem dentro da sociedade, mas que se importavam com a educação do ser humano como uma formação. Eles mesmos, né, estabeleciam que o primeiro princípio é justamente o princípio do mistério. Esse princípio de onde todas as coisas se originavam e para onde, né, todas as coisas estão se dirigindo. E é muito interessante, por exemplo, um pouco mais atrás, falamos do ethos. O grego, né, quando ele buscava o conhecimento de valores e princípios que ele pudesse exercitar na sua própria vida, no seu próprio trabalho, com os seus próprios amores, com as suas próprias quedas, é para que de tudo isso ele pudesse retirar uma experiência profunda, uma experiência que fizesse mais sentido à sua mente, ao seu coração e à sua alma. Para que ele pudesse também, né, com base nesses princípios, nos ensinamentos dos grandes filósofos e referências da sua vida, sentir-se num caminho correto em direção ao que ele percebia como o sagrado na natureza. Então, esse é o princípio essencial que norteava esses povos, né, Danilo? Uma certeza muito interior ou uma busca de certificação interior através do exemplo desses grandes mestres que até lhe eram os seus próprios guias, os seus próprios mestres, de que vivenciando atos nobres, vivenciando atos justos, eles estavam se aproximando desse princípio de nobreza e desse princípio de justiça e desse princípio de valor e desse princípio de humanidade.
que eles entendiam como um grande mistério, né? É algo para onde o ser humano está se dirigindo. Não sabe muito bem o que ele é, não sabe muito bem como defini-lo, mas o mais importante para eles não era definir esse princípio e definir esse mistério, mas, no mínimo, seguir aqueles modelos históricos, né, que lhes pareciam ter mais experiência desses assuntos e poder trilhar esse mesmo caminho com uma certeza, né, íntima de que em algum momento o mistério ia se tornando cada vez mais claro. Ou seja, que o ser humano ele tem essa capacidade de ir se aperfeiçoando e alcançar cada vez um maior grau de sabedoria. Longe ainda de uma sabedoria perfeita, longe de uma verdade absoluta, mas um pouco mais perto de um grau de sabedoria, um pouco mais perto de um grau de verdade, um pouco mais perto de uma percepção, de uma proximidade de algo que nós poderíamos chamar de mistério, nós poderíamos chamar de divindade, nós poderíamos chamar de inteligência suprema, nós poderíamos chamar de Deus. Então, basicamente isso, né, Danilo? Buscavam princípios com base nos ensinamentos dos seus próprios modelos, né, de vivência de valores, para que através da sua vida se sentissem construindo um caminho certo, um caminho seguro em direção a esse mistério, para que o mistério tivesse cada vez um pouco menos de mistério e um pouco mais de sabedoria. E não fazia isso de qualquer maneira, né? Fazia isso também com base, vamos ser sempre redundantes, com base em princípios, né? Com base no que ele entendia ser as leis essenciais que regem essa busca do ser humano e que regem todos os movimentos da natureza e também dos grandes sábios. Dessa maneira, encerramos então a nossa conversa desse podcast de hoje. Lhe agradeço a presença, José Roberto, e, claro, desejo que seja sempre muito bem-vindo. Danilo, eu é que agradeço aí o prazer de estar aqui contigo e poder compartilhar um pouquinho desses conhecimentos, um pouquinho dessa experiência com todas as pessoas que nos ouvem. Esperamos que isso ajude as pessoas a esclarecer um pouco o significado fundamental das suas próprias vidas, assim como tem feito conosco aí no decorrer da nossa trilha. Para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do nosso site nova-acropole.org.br/podcast. Para quem quiser saber mais sobre o curso de Filosofia para Viver, podem fazê-lo também através do nosso site nova-acropole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Rimsky-Korsakov e chama-se Scheherazade 2.